Olá, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Congresso Nacional aprovou o projeto que altera a emissão de recursos sem visibilidade. O texto base foi aprovado por ampla maioria pelos deputados e também pelos senadores. Na Câmara foram 328 votos a favor e 66 contrários, enquanto no Senado foram 44 a favor e 20 contra. O texto estipula mais critérios de distribuição e transparência às emendas de relator. O Congresso muda as condições do orçamento secreto no momento em que o Supremo Tribunal Federal está julgando as medidas nos moldes atuais. E por se tratar de uma resolução apresentada pelas mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado, as regras não precisam ser sancionadas pelo Poder Executivo e entram em vigor quando forem promulgadas pelo Congresso. Os parlamentares ainda analisam os destaques ou sugestões de mudanças ao texto. E o grupo de transição do governo propõe a recriação de conselhos, retomada de obras e a suspensão do consignado do Auxílio Brasil para os primeiros 100 dias de 2023. Os programas sociais são considerados prioridades para o ano novo. Nas áreas de cidades e desenvolvimento social, os grupos técnicos da transição de governo elencaram nos relatórios finais medidas que consideram prioritárias para os 100 primeiros dias do novo governo. A lista inclui ações como a recriação dos conselhos de segurança alimentar e a implementação do Bolsa Família de R$ 600. Os documentos dos 36 grupos devem ser entregues aos futuros ministros e as medidas também devem passar pelo crivo do presidente eleito e do vice. O grupo de trabalho recomendou que o Minha Casa Minha Vida volte a atender as famílias de menor renda. Os especialistas sugeriram ainda que o programa de aceleração do crescimento seja retomado para as áreas de urbanização de assentamentos precários, transporte público coletivo e saneamento básico. Outra proposta é que as contratações de empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil fiquem suspensas até que os juros possam ser reduzidos. O Congresso derrubou o veto do ICMS sobre combustíveis. Com isso, a União vai ter que compensar os estados pela queda de arrecadação de impostos. Em sessão nesta quinta-feira, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a uma medida que obrigava a União a compensar financeiramente estados e municípios por eventuais perdas decorrentes da redução do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS sobre combustíveis. Com a derrubada, volta a valer o trecho da lei vetado em junho. A lei complementar definia um limite para a cobrança do ICMS sobre artigos como gasolina, diesel, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. A alíquota mínima estabelecida variava entre 17% e 18%, dependendo de cada estado. Antes disso, a taxa poderia chegar a 30%. No contexto de tentar conter a alta nos preços dos combustíveis, deputados e senadores aprovaram a lei, mas colocaram um artigo para fazer a União bancar as perdas pela diminuição do tributo. A pedido do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro havia vetado esse trecho. Agora, dos 594 parlamentares, 454 votaram para derrubar o veto de Bolsonaro, enquanto 8 se manifestaram para manter a decisão presidencial. Um parlamentar se absteve do voto, enquanto outros 4 votaram em branco. O Brasil registra a menor participação no PIB mundial desde 1980. Segundo o FMI, nesses 42 anos, o Produto Interno Bruto do país perdeu 2% de representatividade. Desde a década de 80, a atividade econômica do Brasil tem ficado menos expressiva em relação ao mercado externo. Segundo dados do Fundo Monetário Internacional, em 1980, o PIB brasileiro representava 4,3% do mundial. Esse número foi caindo, passando por 3,6% em 1990, 3,1% em 2000, 2,4% em 2020 e em 2022, 2,3%.
De acordo com o ranking que priorizou os países latino-americanos, o Brasil sempre esteve no topo, mas com sucessivas quedas na participação ao longo dos anos. A série histórica do órgão, iniciada em 1980, mede a participação do país no PIB global por meio da paridade de poder de compra, que serve para comparar as moedas de vários países por meio de um índice. Para o futuro, a estimativa é que o PIB continue desacelerando, uma vez que o país está com juro alto, ao contrário do juro negativo do mundo. Os economistas acreditam que uma reforma tributária deve ajudar o Brasil a abrir a economia de forma eficiente e aumentar a representatividade do país no mercado internacional. E agora vamos de destaque internacional. Um vazamento em uma nave russa acoplada à Estação Espacial Internacional está preocupando as agências espaciais. Nas imagens divulgadas pela NASA, é possível ver claramente um jato de partículas brancas escapando no espaço. Vamos conferir. As agências espaciais da Rússia e dos Estados Unidos avaliavam nesta quinta-feira a gravidade de um vazamento impressionante no sistema de refrigeração de uma nave espacial russa acoplada na Estação Espacial Internacional, a ISS. O vazamento pode ter sido provocado pelo impacto de um micrometeorito. A nave espacial Soyuz MS-22 está acoplada à ISS desde setembro. Na quarta-feira, 2 cosmonautas russos se preparavam para uma caminhada espacial quando o sistema de alarme disparou, o que indica uma queda na pressão do sistema de refrigeração da nave espacial, segundo um comunicado da agência russa Roscosmos. Nas imagens divulgadas pela NASA, é possível ver claramente um jato de partículas brancas escapando no espaço, o que seria o líquido refrigerante. A causa do vazamento poderia ser um micrometeorito, disse Sergei Krikalev, diretor de voos espaciais tripulados da Roscosmos. O líquido estava vazando da parte traseira da nave, atracada no segmento russo da ISS. O vazamento parou sozinho pouco depois. Uma caminhada espacial foi cancelada para dar tempo de avaliar o fluido e os possíveis impactos na integridade da nave espacial Soyuz, disse a NASA em um comunicado nesta quinta-feira. E vamos falar de Copa do Mundo. Enquanto todo mundo torce e sofre em cada partida por seus países, você nem imagina o verdadeiro prêmio dos campeões. De acordo com a FIFA, campeã irá embolsar 42 milhões de dólares, cerca de 214 milhões de reais. E apenas por participar da competição, cada seleção faturou 1,5 milhão de dólares. Já as seleções que saíram nas quartas, como é o caso do nosso Brasil, a seleção do Tite embolsou 86 milhões de reais. Para essa Copa do Mundo, a FIFA anunciou que vai desembolsar ao todo mais de 2 bilhões de reais em premiações. E por falar em Copa, ela já está acabando e vai, é claro, deixar saudades, até mesmo para nós brasileiros. Todos os olhos estão voltados para a grande final que vai acontecer nesse domingo, porém outro jogo também tem uma grande importância, um alto grau de importância. Afinal, no sábado, ao meio-dia, vai acontecer a disputa pelo terceiro lugar. Mesmo com as derrotas, Croácia e Marrocos não se despediram da Copa. Até aqui, os marroquinos já fizeram história. Isso porque essa é a melhor campanha de uma seleção africana nas Copas do Mundo. E pode ficar ainda melhor. Caso Marrocos vença a Croácia, os marroquinos vão conquistar o terceiro lugar do Mundial. A disputa de terceiro lugar também é novidade para os croatas. É a primeira vez em que a equipe de Luka Modric vai disputar esse jogo. Na última Copa, eles foram finalistas e ficaram com a segunda colocação, após perder para a França. O jogo não vai ficar apenas dentro do campo. Fora dele, a disputa vale muito dinheiro. O vencedor vai faturar 27 milhões de dólares de premiação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima sexta-feira para você e até amanhã.